Olá, pessoal! Estamos ao vivo? Será que estou aparecendo aqui para vocês? Para mim parece que está meio travado. Acho que iniciou. Minhas flores, boa tarde, Islane, Tina. Gente, hoje o nosso especial 30 dias de expansão do coração está mais do que especial, porque a gente vai ter aqui o Mário Jorge, um querido amigo já. O Mário, ele é representante aqui no Brasil do trabalho do Tom Campbell. O Tom trabalha com a parte de expansão da consciência, trazendo investigações da nossa consciência, do que é essa nossa realidade aqui. Para quem não conhece o trabalho do Tom, eu vou deixar as explicações para o Mário, porque o Mário traduziu os livros do Tom para o português, My Big Toe, que é uma trilogia que fala sobre a nossa realidade. E hoje a nossa live vai ser sobre isso. E o Mário vai trazer para nós aqui, eu pedi ao Mário para que trouxesse para nós a visão ali do material do Tom em relação ao que nós estamos fazendo, né? Que é expandir esse campo eletromagnético aqui do nosso coração para a conexão com a mente. E aí eu pedi ao Mário que trouxesse aqui para a gente a visão do Tom, né? A visão do trabalho do Tom em relação a esse processo de conexão entre mente e coração. Deixa eu chamar o Mário aqui e ao final vamos ter a nossa meditação, tá, gente? Vai ser como nos outros dias, mas hoje o Mário vai trazer aqui uma visão do trabalho do Tom para nós. Mário, para ele vir aqui e trazer mais explicações para nós sobre essa realidade virtual. Mário, tudo bem? Eu não estou te vendo. Coisa estranha. Peraí. Acho que a câmera está virada. Aí. Tudo bem? Já você. Tudo jóia. Quanto tempo? Faz tempo que a gente não se fala. Eu tava já com saudades de bater papo com o Mário. Eu quero conversar com você por trás das câmeras também. Eu falei que eu tenho... A gente está devendo um encontro pessoal aí, mas com essa confusão toda aí acabou sendo esticada, né? Verdade, verdade. E a gente tá pertinho aqui, né? Um bairro do lado do outro. Deve dar umas 3 estações de metrô, mais ou menos. Pois é, mas vai passar esse assunto e a gente vai conseguir encontrar. E aí eu vou trazer aqui no Instagram e no YouTube também. Eu pretendo, quando encontrar com o Mário, a gente sentar e gravarmos juntos ali, ao vivo. Faz uma sem risco de interrupções por comunicação. Sim. Mário, explica pra gente, tem muita gente nova no meu Instagram e muito provavelmente vão ter algumas pessoas que não viram as lives anteriores que eu fiz com você. Explica sobre o trabalho do Tom, sobre o trabalho que você está fazendo aqui no Brasil em relação à divulgação do My Big Toe, para as pessoas compreenderem mais, né, o que o trabalho do Tom tem a acrescentar na nossa vida. Ok, legal. Eu vou fazer uma introdução, tentar fazê-la o mais sucinta possível. E as pessoas Tá. que têm curiosidade podem fazer perguntas, podem ver coisas no meu canal lá também. Aqui no próprio Instagram, no YouTube, a gente tem vários vídeos. Tem o nosso site www.mybigtoe.com.br, que é onde a gente já faz a divulgação desde que a gente começou a fazer a tradução, né? E, Sim. bom, isso começou tudo com relação a uma busca que eu comecei há 10 anos atrás, por autodesenvolvimento, autoconhecimento, por metafísica, por, por crescimento, por expansão, né? Quando eu comecei, obviamente, eu não tinha uma noção clara do que eu estava fazendo inicialmente, né? Mas eu senti aquela necessidade, me envolvi aqui na aclimação, tem uma escola muito boa, chama-se Núcleo de Desenvolvimento Humano, e comecei a estudar lá, me indicaram livros, eu comecei a ler alguns, inclusive um do Robert Monroe, e comecei a procurar informação na internet. Eu sou muito curioso e de iniciativa, assim, né? E não fico parado esperando só receber as coisas, e fui cavocando, achei um vídeo do Robert Monroe, e junto com os vídeos do Robert Monroe veio um vídeo do Tom Campbell.
Sim. O Tom Campbell é um físico e nuclear e estudioso da consciência, especialista em consciência de mais de 40 anos a essa altura já, né? Ele começou isso lá nos anos 70. E eu vim descobri-lo, então, dentro desses últimos 10 anos aí, né, que em algum ponto da jornada ali, eu acabei esbarrando, a gente sabe que nada é por acidente, né? Sim. E, então, procurando uma coisa, acabei encontrando outra próxima. E os vídeos, ele tinha vários vídeos na internet, todos em inglês, que por sorte eu domino em função da experiência profissional. Eu sou engenheiro e agora estudioso da consciência e da busca e né, do Unindo autoconhecimento. os lados, unindo mente e coração, né? Engenheiro ali, totalmente racional, trazendo. Isso é um testemunho de um engenheiro extremamente racional, ou que imaginava que só o lado racional existia e importava, né? Vim anos de estudo, trabalho na indústria, eu tive uma carreira de êxito na indústria, não tive nenhuma dificuldade com isso. É, 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 mas, assim, é uma coisa assim, que a gente olha para trás e percebe que aplicou muito de uso da intuição, né? Só que você não acreditava bem que a intuição era o que era, né? Você imagina Sim, que a intuição é fruto da sua experiência, do seu estudo, e que a sua mente, o seu cérebro integra aquelas coisas, às vezes, fora da sua percepção, e até pode ter um pouco disso. Mas eu sempre racionalizei e dei um jeito de atribuir todo o êxito que eu tinha profissionalmente a parte do raciocínio da lógica, até porque o ego era bastante desenvolvido, né? E, então, isso é uma das coisas que a gente acaba aprendendo, né? Que a gente não está tão no controle como pensa e que a coisa não é apenas a mente, né? Que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje aqui. E aí sim. eu acabei, então, esbarrando no trabalho do Tom, que o Tom procurou fazer um trabalho, na verdade, que está explicado numa trilogia de livros, My Big Tom, né? Minha Sim. grande teoria de tudo. TOE é Theory of Everything, né? Teoria de tudo. E não é uma teoria de tudo da física, é uma teoria que ele começou fazendo uma teoria da consciência, né? Era o que ele buscava descrever para as pessoas como é que era a consciência, o que era, ou seja, o que somos nós, né? E como a coisa funcionava. E no desenrolar usando o método científico e fazendo essa descrição, ele acabou chegando à conclusão que aquilo conseguia descrever tudo, inclusive os temas da física, da relatividade, da física quântica, né? Porque muita gente fala em física quântica e tenta associar os fenômenos microscópicos aos macroscópicos, mas ninguém entende por quê. Ninguém sabe por que as coisas da física quântica se comportam daquele jeito. Ninguém sabe porque a velocidade da luz é constante. E o Tom acabou chegando à conclusão, nesse trabalho de consciência, que ele conseguia explicar tudo isso, inclusive explicar o amor, né? Inclusive de uma forma científica também. Então é uma coisa muito interessante. Agora, é um livro em linguagem plana, né? Obviamente, não quero assustar ninguém, não tem fórmulas no livro, é um livro apenas de texto explicativo, ele explica as ideias dele, e a partir da forma, do mecanismo, como ele explica que o jogo funciona, a gente acaba conseguindo entender, extrapolar para a nossa vida pessoal grandes utilidades práticas disso. E uma delas é esta questão que a gente propõe aqui de conversar hoje sobre a interligação entre o coração, a mente e o amor, né? E aí as pessoas podem até estranhar, né? Poxa, mas um físico, né? Como é que ele vai falar alguma coisa sobre amor e sobre consciência? Mas é sim, e fala de uma forma muito compreensiva, com linguagem moderna, falando de exemplos com computador, videogames, né? Sim. Realidade virtual, e aí fica muito mais acessível a nós, porque não é nenhuma linguagem arcaica, não é uma cabala, não é um caibalion, né? E que Sim. são coisas muito boas, mas requer um entendimento muito mais, de uma sensibilidade muito maior, que no caso, por exemplo, para um engenheiro, para um enfermeiro, para um médico, para pessoas que estão aí no dia a dia trabalhando nas empresas, que tem nesse tipo de trabalho, em geral, é desenvolvido um raciocínio muito mais lógico. Inclusive, a gente sabe, por exemplo, na medicina, que muitos médicos, né, o que eles aplicam ali é uma coisa totalmente materialista. Até que a própria pessoa, por experiência própria, começa a descobrir que há mais na realidade do que o reino material. Né? Então, Eu é por aí. vou te interromper só um pouquinho. Por que que eu amo o material do Tom e a forma como ele traz essa metáfora, essa analogia?
né, de jogo de computador, de trazendo explicações ali para a parte mais racional, para mim, até para mim que experiencio mais a parte do sutil ali, sabe, de facilidade de projeção astral, facilidade de sentir muito. Para mim, eu adoro a forma como o Tom traz essas explicações mais racionais, porque me auxilia a trazer um pensamento mais racional para o que eu vivencio. Porque senão fica realmente parecendo tudo muito lúdico, mágico, estranho. E aí, quando eu olho para o material dele, eu vejo que não é estranho, que não é, sabe, que tem uma racionalidade. Eu amo a forma como ele explica por conta disso. Auxilia tanto as pessoas que têm a profissão e a vida mais também voltada para o raciocínio lógico, quanto aqueles também que têm uma certa dificuldade com o raciocínio lógico. Pelo menos é o que eu vivencio. Você está completamente certa, e com certeza, não é uma coisa que vale a pena apenas para as pessoas que são mais racionais e mais lógicas, para aquelas que são mais sensíveis também, porque elas vão encontrar uma descrição compreensível, inteligível, né, de alguma Isso. forma racional, que possa ser colocada em palavras, e vai ajudar essas pessoas que já sentem estas coisas todas a entender como é que a coisa funciona de um lado e a poder ter palavras e termos e exemplos para explicar para outros à sua volta. Que essa é Isso. uma das grandes dificuldades. Você mesmo tem experiências profundas, né? E você sabe que quando você tem uma experiência profunda, ela fala muito para você, mas sem palavras. É Isso. uma coisa que cala fundo, né? Fala lá com o seu ser. E você tem aquelas sensações, e você não tem a menor dúvida de que você está experimentando algo, que aquilo é importante, que aquilo é significativo para você, mas na hora de trazer palavras, porque a gente precisa se comunicar com palavras, né? É onde também o Tom, com toda a forma de explicar as coisas, que eu costumo chamar de explicar as regras do jogo, do funcionamento do jogo, da realidade, né? E Sim. da nossa interação com essa realidade, como nós funcionamos, como a realidade funciona e como é que tudo isso interage uns com os outros e com a realidade. E, além do que, ele geralmente faz isso de forma muito leve, muito amorosa, né? É, Sem nenhuma... Tem pessoas que falam, às vezes, de uma forma mais bruta, mais dura, né? Que é, você tem que ter uma tolerância, né? Eu já vi pessoas que estão falando de espiritualidade, e às vezes são bastante duras, né? é, E, assim, tem quem goste, né? Tem em determinados sim. momentos em que é útil, mas o Tom é extremamente amoroso e super também humorado, né? Ele torna traz as coisas de uma forma leve, né? Eu estava vendo uma palestra dele, foi um dos workshops que ele fez, se não me engano, na Alemanha. Eu não me recordo agora o país, mas eu estava assistindo a sequência certinho, porque tem todos os dias lá no canal dele no YouTube, né? Então eu estava vendo e chegou na parte quando ele começou a explicar para as pessoas como elas terem acesso a consciência dela e como acessar outras realidades ali, né? Ele começou a explicar como fazer e foi muito legal, porque ele estava explicando que é você acessar o teu ser, não é de uma forma racional, não é de uma forma mental, mas você tem que acessar a nível do ser, é o seu ser. E quanto mais ele explicava isso, ele olhou assim na plateia e falou: vocês estão me olhando. Ele falou em inglês, né? Foi muito engraçado na hora que ele falou assim: principalmente os homens estão me olhando aqui e se perguntando como é que eu faço isso? E aí todo mundo caiu na gargalhada, porque ele começou a explicar, né, da dificuldade da pessoa de acessar o seu ser, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está, nosso tema de hoje, né, do coração, de acessar essa informação que está aqui e que, pela mentalidade mais racional, o que é acessar isso, né? Eu acho que um ponto interessante a gente comentar, assim, talvez de cara, já que o ponto principal é trazer esses pontos de vista dele sobre esse tema de coração e mente, né? Uhum. As pessoas, talvez, principalmente para quem ainda não faz ideia, entender essa questão de consciência. Então, para o Tom, para a visão do Tom, e você precisa colocar algum esforço atrás de ir buscar essas informações, principalmente aqui tem vários vídeos, várias postagens no nosso site, tem muito material com isso, tem um e-book gratuito, então tem muitos lugares por onde você começar aqui. Qualquer dúvida é só me escrever e perguntar. Eu vou ter o maior prazer em responder. Mas, assim, o Tom, o que ele descobriu é que, no fundo,
a origem de tudo é consciência, uma consciência fundamental que no início tinha muito potencial, mas não era desenvolvida e que está sob, são as duas hipóteses, a existência da consciência e a existência do processo evolutivo. Ou seja, essa consciência, sob pressão do processo evolutivo, busca evoluir e vai acabar gerando tudo, inclusive a nós. Nós, o que nós realmente somos nisso? Porque ele responde, com essa teoria, ele conseguiu pesquisar e descobrir e fazer respostas, e criar respostas plausíveis para todas aquelas grandes questões da humanidade. E eu não vou nem entender o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso propósito, porque uma vez que você entenda aquilo, você está entendendo as regras justamente desse jogo, ok? Sim. Mas não dá para a gente se estender no tempo que a gente tem isso aqui. Então, indo para o ponto, somos consciência, uma parte dessa consciência fundamental, o que alguns chamariam de eu superior ou de centelha, o Tom chama de unidade de consciência individuada, né? E que é uma parte do todo, que como parte do processo de evolução dessa consciência fundamental do todo, da fonte, ela chegou no ponto onde a evolução dela chegou no ponto onde houve ganhos em haver essa divisão e que cada essas unidades de consciência poderiam, através da interação umas com as outras e com a consciência fundamental, criar muito mais oportunidades de evolução, ok? E no terceiro estágio, né, estou saltando muito rapidamente sobre isso, essa possibilidade de experimentarmos esse tipo de realidade que a gente vive, que parece material, porque nós estamos imersos nela, né? A nossa consciência, o que nós somos, está imerso para viver pacotes de experiência, sem lembrança dos pacotes de experiências anteriores. Então, a gente tem aquela sensação que a gente viveu aqui a vida inteira, é a única coisa que a gente conhece, e a gente está identificado com o corpo e acha que tudo é material e matéria. E não, o principal é que somos consciência. Esse ser que nós somos, que alguns chamariam de alma, de espírito, de centelha, ou como quiser, né? É consciência, e isso é o fundamental. Isso você estar no nível de ser, é você estar em contato com o que você é mesmo. E a boa notícia, né? A má notícia é que nós estamos distraídos com o corpo, com o celular, com tudo, né? Com os fogos material, com a casa, com o carro. Casa, carro, relacionamento. Semana. Pois é. E a gente acaba tendo dificuldade para imaginar o que é que nós somos, esta coisa que nós temos que entrar em contato. Esse é o lado ruim. O lado bom é que você nunca deixou de ser o que você realmente é. Consciência parte da consciência fundamental. E você só está distraído. Então, você já está em contato. Você nem tem como perder. Isso é uma coisa engraçada que ele comenta, às vezes, em determinado... Você não tem como perder. Você não tem que entrar em contato com o que você é. Você só tem que ir tirando a confusão de cima que você está, em geral, né, que é criada por medo. Né? A gente tem o medo do desconhecido, o medo da morte, o medo do trauma, o medo disso, o medo daquilo, né? E vai criando crenças para tapar o buraco da ignorância daquilo que a gente teme, porque desconhece, e vai criando crenças, e essas crenças em conjunto formam o ego, né? Aquele ego ruim que nos torna egoístas, que nos torna inseguros, que nos torna prepotentes, né? Esse tipo de ego ruim que a gente fala, não o de... Eu sempre falo também, quando a pessoa fala, tem que eliminar o ego, né? Não é eliminar a percepção de ser. Essa percepção de ser é sua. Agora, você está eliminando aquele seu engano em perceber, achar que está percebendo que você é o corpo e todas essas histórias que você conta para você. Quando você limpa tudo isso, limpa esses medos, limpa essas crenças, você está no seu nível de ser. Você não tem como fugir dele, né? E esse nível de ser está encaminhando do medo, né, e das crenças e do ego na direção do amor. Então, ele chegou à conclusão que o fundamento dessa realidade, com os experimentos e com a busca dele, né, que a realidade ela evolui na direção da organização, do amor verdadeiro, aquele onde a gente se preocupa e cuida realmente do outro, não é o amor egoísta, né, porque o egoísmo é de onde a gente está vindo e o amor é para onde a gente está indo. E eu acho que isso tem tudo a ver, né? Explicado em pouquíssimas palavras. Quem tiver curiosidade, a gente interage um pouco mais. Nós vamos ter outra chance em outra live que nós vamos fazer também no seu canal do YouTube, na semana que vem, né? Sim. E tem muitas oportunidades aí de descobrir um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, é isso, né? Então, o Tom costuma dizer também que uma vez que o medo se vai, você é amor, porque é o que sobra.
né? É a direção que estamos indo, é para onde estamos evoluindo. E você pode estar trabalhando o contrário, né? Você pode estar fazendo péssimas escolhas, nadando contra a corrente e indo na direção oposta. Você tem livre-arbítrio, todos temos, mas é uma questão de usar o seu feeling, a sua sensação, o seu sentimento, a sua intuição e a sua razão para começar a nadar na direção correta e se ajudar a ter uma vida melhor. Porque quem está caminhar a favor da corrente, que é positiva, ela te dá uma qualidade de vida muito melhor, né? Você se aproximar da amorosidade e se afastar do medo, né? Eu, eu experimentei algo no início de 2020, que eu até fiz um post essa semana aqui no Instagram contando sobre parte dessa experiência, que eu experimentei lá uma sensação muito grande desse amor que a gente fala, num curso iniciático que eu fui fazer. E o que eu percebi, logo quando eu retornei desse curso, foi a sensação da integração do ego com a consciência. Porque o que da minha experiência, aí eu vou compartilhar um pouco com as pessoas o que eu experimentei desse assunto de coração e mente, da separação disso. A gente acaba pegando a nossa consciência, que é igual o Mário falou, centelha, né, espírito, alma, vão ter eu superior, vários nomes, né? É como se essa consciência, a sensação que eu experimentei foi, essa consciência, ela é tão amorosa e tão respeitosa que ela respeita qualquer decisão que a gente tomar. Se a gente tomar uma decisão de que vamos ficar só no ego e esquecer, fingir que não existe, não querer sentir essa consciência, ela respeita. E a sensação que eu tive quando eu voltei foi que começou a ter uma junção dos dois. O ego sentiu muito medo de deixar de existir. Essa consciência é tão amorosa que começou a acolher o ego. E depois disso tudo, eu comecei a experimentar na vida a seguinte sensação, que o que ocorre na maior parte de nós ali, a gente coloca em cima do ego responsabilidades que não são dele. Responsabilidades que seriam dessa parte, dessa consciência. Que é você saber de se direcionar para os melhores caminhos, se conectar com a intuição, se conectar com essa vozinha que está ali dentro. Tudo isso que viria dessa parte, a gente acaba negligenciando, colocando para lá, e pega todas essas responsabilidades, coloca em cima do ego. O que ele começa a sentir? Medo. Medo do outro, medo de ficar sozinho, medo de perder, medo de não ter. Começa a sentir porque está com muita responsabilidade em cima desse ego. Aí quando eu percebi essa junção, e eu falo para as pessoas que é abertura para fazer. Né? As pessoas às vezes ficam procurando um passo a passo, né? Mas como que é? O que eu tenho que fazer? O que eu fiz foi começar a olhar para tudo aquilo que eu tinha medo. É o que o Tom fala do trabalho dele, né? Olhar para os nossos medos, começar a se liberar dos medos, porque o que você comentou das cascas, né? As camadas vão começar a sair e você começa a ver exatamente a consciência que está ali dentro. E o ego não deixa de existir, pelo contrário, ele começa a se sentir muito mais seguro, porque tirou aquela quantidade de responsabilidade enorme que estava ali em cima dele. Então, a mente começa a ter esse raciocínio maior com o coração, né? Que é o ego ali com a consciência. O coração é curioso, né? Se você pode, muitas vezes o Tom fala do aquilo que está no seu core, né? Aquilo que está no núcleo, né? E core, coração, núcleo, né? E por coincidência, se você olhar mais ou menos o coração, meio que está no centro, né? Não é o cérebro que está no centro, né? É o core, é o coração, né? E isso, né? Pode ser facilmente tomado como uma indicação apontando para a coisa. Agora, uma coisa que ele ressalta bastante nas explicações dele é que a nossa cultura, principalmente ocidental, ela pouco valoriza, no geral, essa questão do coração, da intuição. Quer dizer, a gente é treinado, e quando eu falo para todas essas profissões, que a gente acaba seguindo profissões para ter subsistência e interagir e se manter o corpo, o avatar vivo nesta realidade, né?
Sim, A gente acaba, se você pegar, sabe, desde o primário, da pré-escola, até a formação final, pós-graduação, em que intensidade a gente tem qualquer suporte para olhar para o lado intuitivo, para desenvolvê-lo, né? sim, É zero, é zero. A gente passa 20 anos de educação ou mais sendo inculcado para olhar para a mente, para o racional, para decidir, para raciocinar, né? Usar sim. dados, né? E isso sempre é importante para determinadas coisas. Agora, o que ele fala é o seguinte: se a gente estivesse trabalhando para desenvolver, e nunca é tarde para começar, né? O lado intuitivo, e esse lado intuitivo se desenvolvesse, a gente teria duas ferramentas na mão em vez de uma só, que fica totalmente distorcido, né? Uhum. E essas duas trabalhando em conjunto ainda criam uma sinergia maior. Não é porque você está desenvolvendo o lado da sensibilidade, o lado do coração, né? Ou o lado do... A gente tem também aquela associação entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, uma que ele gosta muito de fazer e de escrever, né? Que um lado supostamente é mais sensível, mais perceptivo, e o outro lado é mais racional e lógico, né? Então, tem associação com o coração e com o lado direito e esquerdo do cérebro também. Mas colocando essas duas coisas em conjunto e aceitando as duas, e estando no seu centro, que é o seu ser, e utilizando e se aproveitando adequadamente das duas fontes, há uma sinergia que te leva muito mais longe. É como se estivesse tentando correr com uma perna só. A partir do momento que você passa a usar as duas, a tua eficiência vai aumentar consideravelmente, né? É, E assim, em cima do material que eu tenho estudado, que é lá do Instituto HeartMath, que é a matemática do coração, e foi lá que eu aprendi algumas meditações para contribuir na questão física mesmo ali do nosso corpo, de trazer essa comunicação maior entre mente e coração. Eles falam bastante sobre essa questão da sinergia. O quanto, quando a gente consegue, e a mesma coisa que você trouxe do trabalho do Tom, que quando a gente consegue fazer essa coerência, eles chamam de coerência cardíaca, que quando a gente consegue fazer essa coerência entre mente e coração, possibilitar com que essa comunicação fique ativa o tempo todo, é o que você trouxe em ótimo exemplo aí, ótima analogia de correr com as duas pernas, ao invés de correr com uma das duas. Porque enquanto você está falando, tá vindo em mim o tempo todo que o outro lado, seguir qualquer um dos lados, também vai te deixar ali com uma perna só, né? Não é só o lado racional, mas se seguir também só o lado do coração, só o lado emocional, só esse lado de voltado para o amor, mas sem a razão aqui dessa realidade, vai ser tirar totalmente o ego e achar que tem que viver enclausurado. Você sempre comenta sobre isso nas suas postagens, né? Que não é enclausurado numa montanha que a gente vai evoluir, mas sim na troca entre as pessoas, na interação entre consciências. E aí, para isso, precisa dos dois lados, né? com certeza, né? Uma das maiores conclusões de My Big Toe, e alguém comentou que pensou que o toe era o dedão do pé. Até porque tem a foto na capa do livro que tem o dedão, né? Tem um pé lá, virtual, né? Em realidade virtual na capa, e o TOE é uma brincadeira dele com o dedão do pé, realmente, mas TOE é Theory of Everything, né? Então, só para esclarecer, porque alguém perguntou também. Mas é isso que você está falando, né? A gente tem não é para sair de um lado, abandonar e ir para o outro, né? Porque senão você trocou uma perna só da direita pela outra perna só da esquerda. Então, realmente, a analogia, ela me veio aqui, eu nunca tinha usado essa analogia das pernas, mas como a gente está falando desse assunto, ela me veio. E ela é muito boa por conta disso. Não é para fazer uma coisa e abandonar por outra. A questão é que as duas formam uma sinergia e, na verdade, elas acabam ficando como se as pernas ficassem mais compridas se estiver usando as duas, né? Ela não é que você ganhou duas pernas agora elas são duas e são melhores ainda, né? Outra coisa, né? Você continua sobrevivendo no mundo, né? Porque uma das coisas que o Tom mostra, que você disse, é essa questão da interação, em que eu insisto bastante, porque talvez é o mais importante. Nós estamos querendo entender as regras do jogo para jogar melhor. Então, que jogo é esse? É um jogo interativo, interação com o outro, porque eu estou tentando descobrir como eu sou, né? Estou tentando entender melhor isso e limpar estas crenças e ir na direção do amor.
E qual a melhor forma? Se o amor não é o amor, é algo, o amor verdadeiro é sobre o outro, é um amor não egoísta, né? Como é que eu vou aprender isso isolado numa caverna? Não vou, né? A melhor forma é interagir, né? Então, é na interação com os outros e com as situações, né, que se dá as maiores oportunidades, que se dão as maiores oportunidades para que você extraia alguma coisa, porque tudo são oportunidades, né? Não interessa nem tanto por quê, porque às vezes a gente se preocupa muito com o porquê das coisas estarem acontecendo. Mas, assim, essa altura, como é que chegou nisso? Na verdade, se você não lembra, pouco importa. Talvez se você lembra, importa, porque você pode extrair aprendizado disso. Mas o principal, às vezes, são as causas do que está acontecendo hoje, são coisas mais antigas e você não consegue conectar. Mas o que importa de cada situação sempre é como eu posso usar isso para extrair algum aprendizado, algum crescimento para mim, né? E outra coisa que você falou, você está falando da meditação, né? Então, a meditação é sempre uma perna principal que 11 entre 10 mestres vão indicar para qualquer pessoa para começar a sua própria busca e a sua própria evolução. A meditação é fundamental porque ela te permite entrar mais em contato com o ser, com o core, com o coração, com aquilo que você realmente é, com a consciência que você é lá no fundo. E outra, por outro lado, se você está aproveitando essa prática diária da interação com o outro, está percebendo as consequências do que você faz, está passando a agir melhor, não por obrigação, mas porque você acha que isso é importante para você e que está te trazendo crescimento, né? Não adianta fazer nada por obrigação, viu? Isso é uma coisa muito clara. Porque alguém está dizendo, porque eu estou falando, porque você está falando. Assim, você está buscando e quer uma ajuda, e o que a gente está falando aqui é útil para você, então aproveite, experimenta, e se você na prática verificar que é bom, ótimo, incorpora. Agora, nunca faça nada só porque alguém está dizendo. Porque se não é você mesmo que está decidindo, não vai te trazer nenhum benefício, né? E isso é importante sempre a gente lembrar, né? Aquele aprendizado bom é aquele que você pôs algo em prática, que você percebeu, viu, foi dito por alguém, mas você praticou, experimentou e trouxe benefício para você. E a interação é o melhor campo de desenvolvimento do amor, né? Do desenvolvimento dessa qualidade do coração. Não é porque é imposto, porque é importante, porque está nos 10 mandamentos, porque senão eu vou para o inferno, né? Primeira coisa, vou te dar outra boa notícia. My Big Toes constata que não existe inferno, né? Não precisa se preocupar com isso. O inferno somos nós mesmos que fazemos para nós aqui, quando não fazemos o melhor para nós e para os outros. É a gente mesmo que causa. Não tem que ir para nenhum lugar especial. O sofrimento pode ocorrer aqui à vontade. É só a gente tomando decisões ruins que a gente vai gerando sofrimento para nós e para os outros à nossa volta. Isso aí é inferno, né? Então não precisa ter medo do inferno, medo da morte, mesmo porque morte é só o oposto de nascimento. É o início da experiência e o fim da experiência. Isso é outra coisa extremamente libertadora, né? A gente fica pensando que vai acabar, né? É uma coisa terrível, né? E o medo é o oposto do amor. Tudo que te leva a medo, aliás, essa é outra fonte importante de aprendizado e de crescimento. Uma é a meditação, outra é a busca da causa, porque o medo está por baixo de cada crença que você tem. E como é que você descobre isso? O Tom sugere, né? Você se observe tudo aquilo que te causa estresse, raiva, nervoso, todo tipo de sensação desagradável que você tem, que você gostaria que a coisa fosse diferente, isso é uma pista de que tem algo ali embaixo, onde você tem algum desconhecimento que substituiu com uma crença e está aplacando um medo lá dentro. Então, quando você cavoca e vai aos pouquinhos, pegando um hoje, outro amanhã, não tem que resolver tudo da noite para o dia, você está descobrindo, tirando aquela casca, aquelas camadas, né? E se aproximando do núcleo que você é e caminhando na direção do amor, né? Na direção do coração. Isso é importante também. Tudo isso aí que você explicou, você trouxe agora em palavras o que eu tentei falar um tempo atrás aqui na live, que foi esse passo a passo que eu comecei a seguir, né? Se for para trazer para alguém passo a passo, é esse aí. Começar a identificar quais são as situações que me incomodavam, foi o que eu comecei a fazer. O que me incomoda? O que está dentro de mim? O que eu faço que me incomoda? Quais situações que vêm para mim das outras pessoas que me incomodam? E comecei a olhar a raiz de tudo isso e modificar o meu comportamento. São as 3 formas de criar a realidade que o Tom fala, né? Comecei a observar todas as 3 e modificar o comportamento.
Mas tem uma coisa que você falou sobre a interação que eu quero até lembrar o pessoal, que semana que vem a gente vai fazer uma live lá no YouTube falando sobre interação dentro da família. Que ali se encontram os nossos... Eu enxergo assim, porque quando eu comecei a olhar exatamente onde estavam os meus aprendizados, eu vi que aqueles que tinham diamantes brutos ali estavam dentro da família. Então, as interações que trazem para a gente uma expansão mesmo ali para a nossa consciência, elas começam dentro da nossa família. E geralmente é o que as pessoas querem fugir, né? Querem sair de perto da família porque acha que tem um desafio. Mas onde tem o desafio, tem o maior tesouro ali para você É, lapidar. eles costumam dizer que o caractere chinês lá para como é que é? É medo ou é crise? Crise e desafio é um só, né? Mas é isso mesmo, né? As melhores oportunidades estão juntos com aqueles desafios, né? Aquilo que é desafiante. Porque se não é desafiante, é fácil, você já domina e você não Você já... cresce. E o que é desafiante permite que você possa crescer e se aproveitar bem. Então, isso é outra coisa que a gente, né? A primeira, você falou das três formas de criar realidade, né? A primeira e a mais forte é a percepção, a forma como você decide, como você escolhe, e é cada um de nós que escolhe, né? Então, se a gente está percebendo as coisas de uma forma muito negativa hoje, a responsabilidade é 100% nossa. Mas a vantagem, essa é a notícia ruim. Eu sempre digo assim, a notícia boa é que está 100% sob o seu poder de decisão. Você não depende de ninguém para mudar a perspectiva com a qual você vê as coisas. E eu, assim, essa lição eu aprendi, né, de uma forma bastante drástica no falecimento da minha esposa anterior, com câncer, né? E no meio da descoberta de tudo aquilo, de começar a lidar com tudo aquilo, foi um sofrimento gigantesco. E no meio daquela confusão, me veio a luz de que aquilo só podia ser algo conectado com o aprendizado. Eu tive essa inspiração, né? Eu, na época, não entendia que isso era uma inspiração, mas aquilo veio para mim muito forte e me salvou, porque eu me apeguei nisso. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o melhor que eu puder por ela e pela família, mas eu quero ver o que eu tenho para aprender. Eu vou ficar assim, super consciente, tentar aprender o máximo, porque eu não quero que eu tenha que passar por isso de novo, né? E nem fazer ninguém à volta passar, não precisa que outra pessoa morra de novo para que eu aprenda alguma coisa. Né? Então, assim, já que isso está acontecendo, eu tenho que aprender o que for possível dessa lição. E, nossa senhora, matéria para outra conversa, né? Os aprendizados foram incríveis. Mas, assim, o legal foi que eu não sabia o que estava acontecendo, mas no meio do desespero, no meio do pior do desespero, brotou aquela luz para mim, né? E assim, e aí o que eu digo é o seguinte, gente, não existe nada realmente positivo ou negativo, isso são qualificativos que a gente põe. Inclusive, para uma situação desgraçada, né, como essa, ela foi uma situação que mudou a minha vida. E assim, tem coisas que eu fui digerir aos poucos e compreender com todo esse esforço de evolução, aí que eu te falei que há 10 anos que eu estou nessa busca, né? Muita coisa que eu fui captando, porque eu estava atento, mas a compreensão daquilo foi vindo a posteriori, né? Aquela iluminação foi momentânea, mas todas as lições que eu tinha para aprender, e eu não sei, provavelmente não aprendi todas que tinha, mas captei várias das principais. Sim. E você falou da morte, é até um tema, de repente, da gente marcar, se o pessoal quiser que a gente fale, comentem aqui, quem estiver assistindo depois também, se quiser que a gente encontre de novo para comentar sobre o fim, né? Que todo mundo morre de medo ali da morte. Pode chamar assim, por que não precisamos ter medo da morte? Podemos dar Isso, esse nome. porque não... Oh, adorei o tema. Eu experimentei muito disso também. Com o final da minha mãe, né, no final do ano passado, que foi muito de repente. Ela passou mal, internou um mês depois, não estava mais aqui. Foi muito aprendizado para todos nós ali. Eu já tinha experimentado essa conexão entre mente e coração com a minha mãe, que tinha sido algo fantástico, assim, que eu já tinha feito ali de uns 2 anos para cá. Mas trouxe muito aprendizado em relação à situação com meu pai. Meu pai nunca imaginava que isso fosse ocorrer. Ele sempre achou que ele fosse primeiro. E aí a vida
É um momento, Mário, onde você realmente enxerga que tem uma energia, uma consciência a mais regendo tudo isso aqui, que não é só, não somos só nós, não é só a nossa consciência. Porque se fosse do jeito que meu pai acha, até eu também, todos nós achávamos, que meu pai sempre estava doente, sempre estava internando, então todo mundo achava que seria meu pai primeiro, né? E se fosse dessa forma, teria sido muito confortável para todo mundo. Já estava todo mundo meio que esperando. É, sabe? Teria sido não teria tido tanto aprendizado quanto está tendo agora, principalmente para o meu pai, que sempre foi uma pessoa ali mais dependente da minha mãe. Então agora ele está tendo que trazer, e para mim também, tiveram desafios grandes ali de ter que decidir se eu iria mudar, se eu não iria mudar, trazer ele para morar comigo ou não, né? E ele não quer sair da casa, respeitar a decisão dele, respeitar o que ele quer fazer. Então tá tendo muito. A gente ainda tá nesse desenrolar, porque tem pouco tempo, né? Foi em outubro. Mas eu acho legal esse tema porque traz para as pessoas a reflexão para elas começarem a olhar todo o aprendizado que tem nessa experiência. É uma experiência com um aprendizado muito grande para todo mundo. Né? Uma das experiências. E o amor se aplica a tudo, obviamente, né? Amar é assim, amar é amar, não deveria ter nada depois necessariamente, ok? Isso é amor verdadeiro, ponto. Agora, é claro que a gente está caminhando para chegar lá, né? Fala, você já está nesse ponto, eu já estou nesse ponto? Não, a gente está caminhando, né? Quanto mais a gente percebe disso, mais a gente consegue aplicar, mais a gente avança. Mas, assim, nós estamos transitando aí. Isso aí, bom, para ter uma ideia do básico que nós estamos disso, o Tom chama isso aqui de uma escola básica de treinamento para consciências iniciantes, ok? É isso que esse ambiente é. Esses ambientes virtuais de realidades, como essa e outras similares, essa é um multiverso de realidades, ele existe para que as consciências tenham essa oportunidade de se desenvolver. Mas é uma escola básica, então, assim, a gente tem um caminho para frente de evolução enorme, né? Então não é uma questão de a preocupação não é chegar a algum cheguei, né? Pô, aproveita o trajeto. A vida também é para se divertir, para ser gostada, para ser experimentada, para ser gozada, né? Poxa, uma paisagem linda, uma companhia boa, né? Mas assim, com certeza, esse tema que a gente pretende conversar, que é a questão do núcleo familiar, ele é o principal. Assim, se você não consegue desenvolver amor dentro de um ambiente familiar, né? E a família tem vários aspectos. Você pode ser o filho, o irmão, né? O pai, a mãe, o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, seja lá como for, né? Você vai migrando, às vezes, ao longo do tempo. Você começa como filho, né, dentro de um ambiente, e vai migrando. Né? Depois tem trabalho, né? Tem escola, tem trabalho, que vai. Mas, assim, sempre você, eventualmente, enquanto tiver um companheiro, vai ter um núcleo familiar mínimo, com filhos ou pais ou não. Mas o núcleo familiar acaba sendo mais próximo e com maior oportunidades e com maiores desafios, ok? Então, mas se a gente sai dentro de uma determinada família que tem determinadas dificuldades, é porque aquilo é útil para nós, né? O que é que eu posso aprender naquele núcleo? Como eu posso modificá-lo? Porque essa é uma preocupação que todos têm. Quero melhorar isso. Mas, assim, a forma de melhorar começa sempre por você. A gente vai poder conversar mais sobre isso, porque já está programado. Mas, assim, o amor, o que eu queria dizer disso é, se você não consegue entender o amor dentro de um núcleo familiar, né, com as dificuldades que tenha, como é que você vai querer extrapolar para entender um amor mais amplo, um amor não egoísta, um amor genérico, né, quer dizer, genérico no sentido de que é amor por tudo, né? Então começa por ali. Então a gente começa no melhor ambiente possível para isso. E veja, ele pode ser mais difícil ou menos difícil, né, com outros rótulos, mas é a melhor em termos de oportunidade, né, que existe, porque os relacionamentos são muito mais próximos. Eu me preocupar, se tem uma pessoa doente ou morrendo do outro lado do mundo, eu posso até me consternar e tudo mais, mas eu não conheço, não sei, não estou vendo, está do outro lado do planeta, né? Você fica muito mais sensibilizado inicialmente, quando você está nesse início de desenvolvimento, com algo próximo, né? Então é uma oportunidade excelente, se olhada desta forma, né? É, é.
E é a oportunidade do nosso tema de hoje, né? De desenvolver o coração e conectar com a mente. De não ficar só no racional, lá na mente, só se questionando por que nasceu naquela família, por que aquilo está acontecendo, igual você falou dos porquês, né? Deixar de buscar o porquê e começar a buscar o quê. O que isso aqui tem para me ensinar, né? O que eu posso extrair disso. A mente é só uma ferramenta, né, útil para aquilo que você realmente é, ok? Se estiver desenvolvendo os dois lados do coração, da mente ou da intuição e do racional, e eles subindo em conjunto, andando com as duas pernas, isso gera uma sinergia gigante para a sua evolução. Agora, observe, o que acontece no mundo hoje? Se você olhar por essa perspectiva do Tom. O que acontece é que assim, a gente pouco desenvolve o lado emocional, pouco desenvolve o coração, a sensibilidade, e trabalha um monte no racional. Aí o racional desenvolve um monte de tecnologias que não tem nenhum amor embutido nelas e que, como não estão com essa preocupação, causam N prejuízos para todo mundo. Quer dizer, se houvesse um equilíbrio muito maior, individual a cada pessoa, o conjunto também estaria equilibrado e a gente estaria causando muito menos dano até para o ambiente e para os outros todos que estão no ambiente. Então, essa questão é fundamental até para a sobrevivência do ser humano como espécie. Essa é a proposta, inclusive, do HeartMath, esse instituto da matemática do coração, que é desenvolver essa capacidade ali, desenvolver cada vez mais o campo, ativar cada vez mais esse campo eletromagnético do coração, para que essa comunicação venha para o racional e tudo aquilo que a gente for fazer não seja só pensando no racional, igual você falou, de desenvolver só a tecnologia, pensando só na parte racional, mas de desenvolver uma tecnologia voltada também para o amor, né? O que aquela tecnologia vai propiciar para o meu bem-estar e para o bem-estar do coletivo, que é o processo de começar a desenvolver, se desenvolver numa parte que você vai conseguir começar a contribuir com o outro também, né? Só um ser melhor, com uma participação maior do próprio coração, do próprio corpo, do próprio núcleo, da própria consciência, vai desenvolver aplicações, porque ferramentas é que nem uma faca, ela tanto serve para cortar alface, né, para uma refeição, como serve como arma para matar o outro. Então, assim, se você não tiver estruturado, bem desenvolvido como ser, e tiver chegado aos princípios de verdade, não apenas obedecendo às leis por medo, né, de ser pego fazendo as coisas erradas, né? Quando você está bem com você, você vai aplicar bem as ferramentas que tem, e o resultado disso vai ser bom para você, para o ambiente, para todo mundo, né? E isso realmente precisa ser desenvolvido muito mais, então parabéns pela iniciativa de estar tratando desse tema. E foi até depois que eu vi um dos vídeos deles, e no curso deles eles também comentam isso, né? O quanto mais a gente desenvolver e utilizar de técnicas para desenvolver essa conexão da mente e o coração, mais a nossa atitude no dia a dia vai ser realizada com essa conexão entre mente e coração, os dois vão estar unidos. E a teoria lá dos 100 macacos, eles não chegaram a usar o nome da teoria dos 100 macacos, mas eles falaram que sim, eles acreditam num potencial de que quando a humanidade atingir determinado número de pessoas que vai estar já com essa conexão entre mente e coração ativa, que isso vai se difundir para o resto da humanidade como um todo, né? Então, a iniciativa, quando eu fiz uma live, foi uma aula lá no YouTube explicando sobre o campo eletromagnético do coração, tudo que eu estava aprendendo com eles. No finalzinho, me veio de tipo, se é assim, então vamos fazer 30 dias de meditação para conectar a mente e o coração. A meditação que eu aprendi lá com eles. E aí daí iniciou esses 30 dias aqui, que lá em Baipendi mesmo, eu estava lá na casa do meu pai, aí eu pensei, falei, vou chamar o Mário, porque o Tom com certeza tem e fala sobre isso, né? A conexão dos dois lados. E aí é onde nós chegamos aqui no nosso bate-papo. Isso é um comportamento meio típico da realidade como um todo, né? A questão da massa crítica, né? A coisa vai indo, vai indo, vai indo, aí atinge uma massa crítica e ela meio que explode, né? Avança. Agora, até lá, é um trabalho muito mais individual, né? Quanto mais pessoas estiverem se preocupando e cuidando de fazer esse desenvolvimento pessoal e sendo exemplo, mostrando que isso é possível para os outros, pelo exemplo, porque não adianta doutrinar ninguém, quem estiver interessado vai vir
e no seu próprio tempo e vai buscar também, né? E a gente divulga e quem está interessado, olha, nós estamos aqui, sei lá, com 60, 70, 80 pessoas, são pessoas que estão interessadas no assunto e que cada uma, vamos dizer, vai ser um núcleo de interesse para aqueles próximos a si também, mas não de uma forma forçada, mas pelo exemplo que está sendo, pelo aquilo que está ajudando a catalisar aí nessa realidade. E antes da gente ir para a nossa meditação, eu quero comentar uma coisa que você falou agora. Eu sempre repito isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só alguma prática, né? Só uma meditação, mas não. A meditação, ela vai contribuir no teu campo de energia. E você precisa, ela vai te contribuir no campo de energia para te auxiliar a estar meditando o dia todo. O que é isso? Na hora que você está ali no relacionamento com a mãe, com o pai, com o chefe, com aquela pessoa do trabalho que né, por aqui não passa, para nesse momento você estar em meditação e ali aplicar o conhecimento novo, né? Ali aplicar a mudança de conduta. Porque é isso que vai fazer com que essa conexão se mantenha ativa. É a mudança de conduta. Perfeito. Isso é uma outra coisa curiosa, né? Quer dizer, a gente começa com a meditação como uma prática, como uma ferramenta externa, que vai te aproximar mais de você mesmo ao longo do tempo, sem falar de N benefícios de saúde, né? Pressão, clareza de raciocínio, sono, né? Todas essas coisas. Mas, assim, tem N benefícios mais que comprovados cientificamente, né, da meditação, mas o que ela está fazendo? Começando a aproximar você de quem você é, deixar você consciente de quem você é, desta percepção que a gente tem no fundo, que observa tudo, e ajudando a que você vá chegando num ponto onde ela esteja sempre presente, como você disse, onde você estando presente, é que nem aquela história, é simples o exemplo, viu? É que nem o das duas pernas. Você está no almoço com a sua mulher e seus filhos, por exemplo, ou seus pais, ou o que seja, e cada um com seu celular mandando mensagem, né? Você está presente? Não, não está. Né? Então, assim, você está fazendo qualquer outra coisa, mas não está presente. Então, infelizmente, tem muitas coisas da tecnologia que são muito úteis, mas que te ajudam a ir se afastando cada vez mais de quem você é e do contato com os outros e com o que eles realmente são e com a importância que eles realmente têm. Então, quando você começa meditando dessa forma, você começa a evoluir, crescer, você pode chegar num ponto onde tudo é meditação, porque você está presente, completamente presente em tudo que está se passando, está percebendo, está se relacionando de verdade com as outras consciências, está aproveitando as oportunidades, e aí você está fazendo qualquer coisa, caminhando, correndo, conversando, é meditação. Quer dizer, ela começa com uma atividade especial e, à medida que você se desenvolve, ela se espalha por toda a sua vida. E não é que ela vai te deixar, né, bobo, você não vai ficar, como eu disse, não vai ficar na caverna fazendo né? Não é isso. Você começa praticando, começa percebendo mais e começa a ter a possibilidade de estar num estado meditativo a qualquer momento da sua vida, acessando muito mais, percebendo muito mais, intuindo muito mais, usando melhor o raciocínio. Você pode usar para resolver problemas práticos, inclusive, isso é um dos exemplos que o Tom dá. Mas, assim, não é algo místico, né? E o que ele vai te fazer é o seguinte, é um começo. Né? Inclusive, para quem tiver dificuldade, eu cito sempre, né? A gente tem lá no nosso site também alguns binaurais de exemplo que o Tom desenvolveu. Para quem tem muita dificuldade de meditar, também é uma opção começar com binaurais, que nem aquelas rodinhas da bicicleta de criança, né? Eles te ajudam a focar em frequências meditativas. Então, meditação é um ótimo caminho e tem vários métodos, mas o benefício final é que você pode chegar num ponto onde você vive em meditação, quer dizer, você vive presente, consciente de si mesmo. Isso. E são nesses momentos que a gente está consciente que quando vem algum desafio, você não se deixa levar pelo estado emocional e acabar fazendo coisas que você vai se arrepender, falando coisas que você vai se arrepender por conta do estado emocional. Você está consciente e observa tudo acontecendo. Isso aconteceu comigo lá com meu pai em um determinado momento. E eu, o tempo todo, consegui perceber o que estava acontecendo, consegui sentir meu corpo, sentir o que a emoção estava gerando no meu corpo. Comecei a sentir a perna, um calor subindo, comecei a sentir tudo.
mas não me deixei levar pela emoção. Então, Você estando em equilíbrio, é isso que você consegue, isso é equilíbrio. E você percebe, né, o Tom chama de visão mais ampla. Você percebe que não é o corpo, percebe que não é a mente, percebe que não é os sentimentos, que não é nada, nada é você. Então aquilo você está experienciando. Então esse é o nome do jogo, experienciar, né, através das interações, todas essas coisas e começar a extrair crescimento e aprendizado disso sem estresse, hein? Inclusive, se possível, na melhor das hipóteses, divirta-se com o processo. Agora, é claro que se você consegue perceber uma situação dessa e ter um equilíbrio, você vai sofrer muito menos, você não vai reagir, porque reagir é automático, alguém aperta o seu botão e você devolve, aí você dá a pedrada, a pessoa fica machucada, daqui a pouco está te dando outra, e começa aquele tiroteio e sai todo mundo machucado, não traz benefício para ninguém. Então, quando uma pessoa na família começa, ou no ambiente, num conjunto, começa a ter esse tipo de atitude, começa a se dominar, não é se controlar, né? A se perceber dessa forma, ela influencia positivamente todos os outros, porque daqui a um pouco as pessoas estão percebendo que, bom, ela te atirou uma pedra, você não atirou de volta, você agiu com alguma compaixão, com equilíbrio, e aí a pessoa na próxima ela toma mais cuidado. Porque simplesmente a gente atira uma pedra por qualquer coisa, o outro atira de volta e é o tempo todo, né? É uma reação em cadeia, né? Terrível, que é o que geralmente muitas vezes é um relacionamento familiar, inclusive, infelizmente, né? Ou em qualquer outro ambiente. é, é. No trabalho também acontece bastante. Isso, Ô, né? Mário, Um oi, pode falar. Não, não, só o relacionamento, assim, vamos dizer, você lá para trás, quando começa a entender a sua vida e o que, que te levou e as experiências que você teve, uma dificuldade que eu sempre tive foi no relacionamento. Meu pai é muito forte, e isso sempre me marcou muito. Isso também, depois, em consequência, eu transferia automaticamente para o chefe. Então, meu relacionamento profissional durante muitos anos com o chefe era terrível, porque, assim, salvo que o cara fosse um cara muito bom, e isso é raro, né? Uma pessoa, né? Você não vai encontrar, não é loteria. E era sempre entrecortado. Aí você descobre que não é o seu chefe que está criando problema, é você mesmo que você está associando ele com o seu pai. Por isso que a gente vai conversar semana que vem lá no YouTube sobre as relações familiares, porque a cura inicial começa dentro da família. Senão a gente sai projetando tudo aquilo que não resolveu na família nos relacionamentos lá fora. A gente sai jogando pedra na frente para poder ter que passar por cima, né? Vai piorando o caminho. É. Eu vou só comentar, a Cíntia Costa, né, comentou, falou que tem uma dificuldade para meditar e que parece que ela fica ansiosa. Cíntia, primeiro assim, não é regra que você tenha que meditar, mas auxilia muito a você trazer a tua consciência para o foco, que é uma coisa que você escreveu aqui que tem dificuldade de ter, trazer a sua consciência para o foco, porque é o foco que vai te ajudar a você estar o tempo todo consciente do teu momento, do que está acontecendo na sua vida naquele momento, agora. Então, assim, não é regra, mas te auxilia. Se você sentir que é um caminho que vai te ajudar, tem os áudios binaurais lá no site do Mário. E lá no meu canal no YouTube, eu tenho vários vídeos lá onde eu explico sobre meditação. E um deles eu expliquei como eu iniciei, porque eu também tinha muita dificuldade. Eu iniciei com 3 minutos, depois passei para 5, depois para 7. Eu explico lá tudo direitinho nesse vídeo. Então, foi uma forma que me auxiliou a sair desse processo de ansiedade, igual você falou que tem, né? Quando você para meditar. Então, só para... Qual que é o seu site, Mário? É www.mybigtoe.com.br. MyBigToe é MYBIGTOE, né? .com.br. Tá na nossa, para quem conseguir entrar aqui no nosso canal No Instagram? do Instagram, né? Lá no link da bio, ali do perfil, tem link para tudo. Inclusive para o e-book, para baixar o e-book gratuito, para comprar o livro do Tom, se interessar, para esses artigos. Então, lá no site tem tudo isso. A gente tem YouTube também, tem vários vídeos do Tom com legenda, tem vídeos meus aos montes, porque eu cheguei à conclusão que era mais fácil explicar em português do que ficar legendando, que realmente é muito bondoso, né? Sim. Então, e isso é um material interessante. Vale a pena experimentar, não é uma panaceia super geral, mas é bastante ampla, porque
você consegue, por exemplo, aqueles tons ali estão para 4 Hz, que é uma meditação super profunda, e você, ele ajuda o cérebro, apenas se você permitir, porque nunca nada faz isso por você, você tem que estar procurando fazer, mas ele te ajuda a baixar as ondas cerebrais e acalmar o cérebro por indução, tá? Se você se der essa oportunidade. Se você não quiser mesmo ouvindo, você contra a vontade não tem perigo, que não é nada assim, não é uma tecnologia invasiva, é uma tecnologia auxiliar, é justamente como as rodinhas da bicicleta. Por isso que eu comentei, né? Tem que ser uma coisa que a gente se interesse, porque se não for uma coisa que você vai se interessar, aí você pode usar essa técnica, esse áudio, aquele outro auxílio que não vai conseguir chegar, né? E o estresse é normal, né? Porque a gente fica ansioso, inclusive expectativa de ver isso, de ver aquilo, de sentir aquilo. Meu, tem que ir para a coisa sem expectativas. Vá relaxar, comece só relaxando. Se você só relaxar e às vezes você não consegue deter o pensamento, mas consegue observar que ele está passando e deixar ele embora para um lado, deixar ele embora para o outro, aos poucos ele vai cansando também. Mas você tem que ter persistência. Se você cansar antes, o pensamento continua. O pensamento é fácil. Você tem pensamentos que são seus e tem outros que nem são seus. Você está captando aí em volta, né? E aquilo continua vindo, né? Então, dê um tempo a si, não seja exigente demais e não tenha expectativas. Vai com calma, que a calma vai te levar mais longe do que a pressa, né, e o estresse. A pressa faz a gente desistir, acha que não está tendo resultado. A pressa é do ego, a determinação, eu tenho que conseguir, eu preciso, né? O ego tentando brigar e ele acaba atrapalhando. Né? Esse tipo de conquista de nível pessoal não é uma conquista do mundo externo na qual você tem que conseguir um resultado para entregar um trabalho na escola. Não é uma coisa pessoal. Se dê tempo, se permita ter tranquilidade para fazer isso, porque você não deve para ninguém. É só você mesmo que está buscando esse resultado. Então, não ponha estresse em você mesmo, não precisa. Né? Essa conexão entre mente e coração é um trabalho pessoal, né? E não tem Isso. Deus nenhum te cobrando, ninguém está te cobrando. A tua consciência está só experimentando. Não é para chegar no paraíso, não. Você vai chegar, eventualmente, porque a sua vida vai melhorar. Né? Mas se você ficar ansioso porque quer melhorar a sua vida, você também não vai chegar. Então, assim, é um negócio assim, meio que nem aqueles grandes mestres, né? Fazer sem fazer, né? Procura, mas sem se estressar. Vai com calma, é só para você mesmo. Não é nenhum mandamento que tenha que ser obedecido, né? É o que você está dizendo. Tem uma fala do Dhammapada que diz que longo é o caminho para aquele que está apressado, para aquele que tem pressa. E longa é a noite para o insônia, para aquele que tem insônia. Então, não é você querer que o dia chegue rápido para você sair daquela aflição, mas sim aprender ali com o processo do sono. Ou então não querer que o caminho, que a chegada, né, chegue logo porque você está cansado, mas parar e sentar, descansar, aproveitar o caminho, ao invés de querer correr para chegar logo. Perfeito. Perfeito. Se um dia te bateu uma insônia e você, por nenhum método, conseguiu relaxar, use aqueles momentos para pensar em algo útil para você. E se foque nisso com calma, com tranquilo. De repente você apagou e foi embora. Mas se você ficar lutando contra, é o que você está dizendo, né? Não é a vontade de porque eu preciso dormir, eu vou dormir. Não é assim que isso vai acontecer. E a sua vontade de dormir não vai mudar as leis da física. A noite vai durar 8 horas. Isso. Né? E essas eu falar, e querer que a noite passe rápido, porque não vai adiantar. Com o foco errado, no desespero por dormir, essas 8 horas vão virar 24. Sim. O Mário, gente, vai participar da nossa meditação hoje. Temos mais um convidado aqui super especial, como todo mundo que está aqui. Tem pessoas que estão aqui desde o primeiro dia e tem alguns que não estão conseguindo assistir ao vivo, mas estão falando que estão fazendo todos os dias. Então, gratidão a todo mundo que está nessa perseverança no trabalho pessoal, né? Então, vamos para a nossa meditação. Vou pedir a vocês para fecharem os olhos. Manterem a coluna reta, alinhada.
os pés firmes no chão. Começar a respirar de forma mais lenta e mais profunda do que o normal. Inspire profundamente e expire pela boca, deixando sair qualquer agitação. Se permita permanecer entregue a todo este processo meditativo que vamos experimentar. Vá acalmando a mente, acalmando o coração, o corpo. Qualquer barulho externo vem como uma representação dos barulhos mentais. Que você se desvincula deles agora e se permite se conectar à tua capacidade interior. Eleve um pouco o queixo, como se seu olhar ficasse um pouco acima do horizonte. E se permita entrar dentro de você. Preste atenção, coloca seu foco no centro do peito. No chakra cardíaco. Permita com que deste centro a energia do coração comece a ativar cada vez mais forte, cada vez mais intensa. Para quem consegue visualizar, imagine uma bola de luz forte e brilhante no centro do peito. Para quem não consegue imaginar, não tem problema, só colocar a sua forte intenção de que tudo isso está ocorrendo. É a sua intenção que determina. Essa energia no centro do peito representa a sua conexão, seu eu maior, sua consciência individualizada, a energia primordial que há em você, a energia do amor. E agora comece a expandir essa energia. Visualize essa bola de luz crescendo, essa esfera aumentando, irradiando ao redor do seu corpo. Todas as células, órgãos, todo o seu corpo sendo regido, banhado por essa energia. Ela se expande ainda mais e ocupa todo o ambiente onde você está.
Essa energia continua crescendo, emanando muito brilho ao seu redor. Ocupa agora toda a sua casa. Continua expandindo, expandindo. Ocupa todo o bairro, toda a sua cidade. Expande ainda mais e ocupa todo o planeta Terra. Você é um ponto de luz forte, brilhante, com a parte do amor do coração reativada, se conectando com o planeta, recebendo do equilíbrio da natureza, em perfeita harmonia. E a partir deste mesmo ponto, no centro do peito, dessa esfera brilhante, começa a subir feixes, raios de energia que passam pelo centro do corpo e chega até seu cérebro. Vai subindo, passando pela garganta e chegando até a mente. Como uma cachoeira de energia, saindo do coração e banhando todo o racional. Novos pensamentos, novas ideias, novos insights, uma percepção diferente do mundo e da vida. Novos caminhos neurais são criados a partir desta comunicação entre mente e coração. Seu raciocínio, seus olhos são direcionados a toda a percepção. Que traz a coerência desses dois sistemas em um só. Mente e coração unidos. Assim é. Aos poucos, vai retornando, permitindo com que essa conexão entre mente e coração permaneça ativa e se permitindo observar os novos comportamentos no seu dia a dia, que vão manter essa conexão totalmente ativa. Mexa os dedos dos pés e das mãos. Vá abrindo os olhos devagar. E se deixe retornar.
Pessoal, como foi a meditação para vocês? A Leida está comentando dos livros do Tom. Trouxeram um olhar e um despertar mais profundo para ela. O Mário ou travou ou ele está entregue. Que lindo! Você fez o que o pessoal sempre comenta aqui, porque como são meditações ao vivo, chega mais para o final, você está tão entregue que não dá vontade de voltar, né? Dá vontade de ficar mais tempo. E como é meditação ao vivo, eu termino antes, mas a maior parte das vezes dá para continuar ali, mantendo aquilo. E todo mundo comenta, nossa, que vontade de ficar, que vontade de ficar. E aí eu falo com o pessoal, gente, façam em casa sozinhos e fiquem. Fique quanto possa e quanto goste, né? A gente continua tendo a vida, é o que o pessoal brinca, né? Você ainda tem que ir no supermercado, não dá para pagar o caixa com mantra, é um professor nosso lá no grupo. E é totalmente verdade, né? A gente tem que desenvolver, estar bem, para estar melhor nesta realidade, porque a gente precisa continuar dando tratos à bola para sobreviver e não dá para simplesmente ficar no gostoso. No gostoso é bom, mas não se aprende tanto quanto, né? Vai aprender melhor retornando do gostoso para cá. E aí dá para até fazer com que aqui fique mais gostoso também, né, Mário? Exatamente. É isso aí. Dá para trazer com você, não é a intenção ficar só lá, né? No primeiro Isso. momento você percebe lá, mas você pode estar constantemente assim e começar a irradiar no seu núcleo aí também. É A isso aí. Kátia falou que dá sono nela. Kátia, eu vou fazer uma live explicando só sobre as sensações físicas. É normal dar sono, sim, tá? Tem várias outras sensações, o pessoal está sempre comentando. Aí eu vou fazer uma postagem aqui no Instagram essa semana pedindo para vocês deixarem nos comentários quais são as sensações que vocês têm. E aí, por favor, Kátia, replique essa mensagem lá, porque são muitos comentários, eu posso não lembrar, né, do sono. Mas E os comentários que fazem aqui ao vivo desaparecem também, né? É uma coisa que eu observei. A gente não consegue ficar com acesso a esses comentários que são feitos durante o. isso, Mário, realmente, esses É importante comentar depois ou perguntar depois, porque tudo que foi perguntado aqui, o escrito durante o bate-papo, ele desaparece. é, é. A Ruth falou que também foi intenso, maravilhoso e difícil de voltar. Difícil de voltar mesmo, é sempre difícil. Que bom! Mário, gratidão pela live. Nossa, gratidão profunda. É sempre um prazer enorme conversar com você, conversar sobre as teorias do Tom, teu aprendizado aí junto com a teoria. Muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado a você e a todos que participaram conosco. Gratidão. E, gente, semana que vem lá no YouTube, na terça-feira, nossa live lá sobre as relações familiares. O Mário vai trazer pra gente aqui toda essa teoria do Tom, contribuindo aí nesse processo também, tá? Um beijo, gratidão, Mário. Tchau, pessoal. Gratidão a todo mundo. Tchau.